Tem horas que nós fazemos uma confusão. Eu quero falar daquilo que nós queremos e falar também daquilo que nós precisamos. Eu quero começar essa mensagem deixando aqui 3 verdades sobre isso. A primeira é que nem sempre aquilo que nós, irmãos, estamos chamando de bênção nas nossas vidas, de fato é bênção. Às vezes nós estamos chamando alguma coisa de bênção. Eu tive uma bênção, eu recebi uma bênção. E de repente você está percebendo algo que atrapalha da tua vida e você está chamando aquilo de bênção. Para ser bênção tem que vir de Deus. Amém? Deus é a fonte de toda bênção. Desce do seu trono de glória para as nossas vidas. Então nós precisamos de muito discernimento para separar o que é bênção do que não é bênção. Às vezes o que nós fizemos é alcançar alguma coisa que queríamos muito e estamos chamando aquilo de bênção. E nem sempre é. Nem sempre o que você mais quer é de fato o que você mais precisa naquele momento. Muitos correm, irmãos, atrás daquilo que querem e se tornam obcecados por alcançar algumas coisas, porque querem, depois que alcançam, percebem que nem era o mais urgente, nem era o que mais precisava, nem era o que mais necessitava. Eu vejo algumas pessoas, irmãos, pegando, economizando dinheiro, juntando, vai e pega aquele dinheiro que conseguiu com muito sacrifício, corre lá na loja e chega e compra um celular de última geração. Aí chega e diz, aqui é minha bênção, consegui o meu celular, paguei aqui 1.500, 2.000 reais. Oh, glória. Aí chega o dia de pagar a prestação do colégio do filho, não tem. Misericórdia, né, mano? Misericórdia. Correu atrás do que queria e deixou em segundo plano aquilo que precisava, irmãos. Aquilo que precisava. Nós temos que ter cuidado. Irmão, chegou, pegou a galera lá e foi para praia lá, fez a maior festa lá, gastou o último centavo. Quando chega em casa, vai fazer a comida, o gás acaba, não tem um centavo. Oh, glória. Pois é. Às vezes, irmãos, nós estamos correndo atrás daquilo que queremos e estamos deixando de segundo lugar aquilo que precisamos. Mas eu quero dizer uma terceira coisa para você, meu irmão. Você, como servo de Deus, Deus tem compromisso em prover aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Deus, irmãos, olha para aquilo que nós precisamos de fato e não aquilo que queremos. Pastor, mas você já leu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já li. E eu pergunto, você está conseguindo entender direito o nada a que o salmista se refere? O salmista, quando diz que nada nos faltará, é nada de uma relação de coisas que ele elenca em seguida. Olha para o salmo. Ele diz, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está dizendo em verde pasto. O pasto é básico para a ovelha. Isso Deus não deixa faltar. Né? E aí ele vai colocando, ele fala de águas tranquilas. A água que é necessidade vital para o rebanho, ele não deixa faltar. O refrigério, a alma está angustiada, Deus sabe da tua angústia, e ele vem e traz o refrigério. Ele diz, eu vou guiar pela vereda da justiça. A justiça, e muitas vezes nós estamos revoltados com algumas coisas, a justiça de Deus em algum momento vai se manifestar na nossa vida. E ele está dizendo, isso não vai te faltar. Ele fala da bondade, a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor, ele vai prover. Ele fala de habitar na casa do Senhor, e isso ele vai, irmão. Mas no Salmo,
fala do carrão. Ah, pastor, mas eu quero é o carrão. Mas Deus não está falando que no tudo está o carrão. Eu não estou dizendo que Ele não pode te dar o carrão, mas Ele está dizendo que Ele está preocupado, em primeiro lugar, irmãos, com aquilo que você precisa de fato. Ah, mas eu quero a mansão. O Senhor disse que ia me dar tudo. Mas no Salmo Ele não elenca lá a mansão, meu irmão. Pastor, mas a conta bancária está lá embaixo, aquilo é nem conta, né? Chamar aquilo de conta. Pois é, irmãos. Mas o Senhor tem compromisso em prover aquilo que você de fato necessita. O texto conta a história de um jovem. Na época que começa a história, ele era um jovem chamado Jacó. E nós conhecemos. E Jacó vai estabelecer um relacionamento com duas jovens. A primeira se chamava Lia, em algumas traduções Leia, e a outra Raquel. Essas duas moças eram filhas de um homem muito poderoso, né? Um tio dele chamado Labão. E ele vai terminar se envolvendo com as duas moças. Quando você estuda toda essa história, meus irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que essas duas mulheres na vida de Jacó apontam para dois tipos de bênçãos. Raquel representa a bênção que eu quero, que Jacó queria, que fez o que podia para ter. Lia representava a bênção que ele precisava, aquilo que ele precisava. E nós vamos entender isso melhor na história. Mas eu quero te dizer nessa noite, como profeta de Deus na tua vida, e eu não quero que você fique triste comigo. Deus vai te dar nessa noite aquilo que você precisa. Talvez não aquilo que você esperava ao chegar aqui, mas aquilo que você de fato precisa, Deus vai derramar sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Para nós entendermos melhor essa história, você retorna ao capítulo 29. Jacó está deixando a casa dos seus pais, fugindo de uma confusão muito grande com seu irmão Esaú. O irmão queria matá-lo. E ele foge de casa. E ele chega numa terra chamada Arã. E ali ele vai ter contato com uma família que era parente sua. E logo quando chega naquele lugar, ele conhece Raquel, a primeira das duas jovens. E quando você vai para o texto, observa os adjetivos que foram usados para falar sobre Raquel. Versículo 17 diz: Raquel era formosa de semblante e de aparência. Em outras palavras, era uma moça muito bonita. Era uma moça belíssima, né? Era um tipão. E Jacó, quando olha, arria os pneus, né? Cai de quatro. O homem fica babando. E Jacó se apaixona e diz: é isso que eu sonhei a minha vida toda. Isso é que é bênção, né, irmão? Da hora que ele diz: isso é que é bênção, né? Ah, essa aqui lá na minha casa. Pois é, e agora ele vai lutar para ter essa na casa dele. Ele queria Raquel. E aí vejam, ele faz de tudo para ter aquela moça. Ele vai, conversa com o pai, assume um compromisso, trabalha, né, para tê-la. Depois de 7 anos lutando por Raquel, que representa a bênção que ele queria, chega o dia do casamento. Valeu a pena, eu lutei, eu vou receber a minha bênção. Aí diz que tem uma festa, né? Ele vai para casa. E aí no dia seguinte acontece a tragédia. Quando ele acorda, diz que ele está ao lado da outra moça, ao lado de Lia. Ele se sente enganado. Ele correu atrás de Raquel a vida toda porque era a bênção que ele queria. E quando ele acorda, ele está ao lado de Lia. E Lia vai representar a bênção que ele precisava. Irmãos, Deus vai usar essa história para nos ensinar algumas coisas importantes.
E a primeira coisa que eu e você, cada um de nós, temos que sair bem gravados na nossa mente é que antes de Deus te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. Amém? Deus vai te dar o que você precisa. Jacó esperava receber Raquel naquele dia. Era a bênção que ele sonhou. E de repente ele recebe Lia, que era o que ele precisava. Irmãos, Deus nos ama tanto que Ele vai reorganizando a nossa agenda. Ele, irmãos, tem, por ser soberano, Ele tem o direito de intervir na nossa história e colocar na ordem certa. E a ordem certa é a ordem de Deus. Tem horas que nós estamos questionando, nós estamos chateados, porque o que eu queria não era isso. Mas aconteceu isso. Irmãos, no momento que nós decidimos entregar a nossa vida na mão do Senhor, o meu eu sai do trono e Ele está ali, Ele governa, e Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que às vezes nós pedimos mal, que nós não sabemos pedir, que o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós, porque nós não sabemos sequer pedir. Às vezes, irmãos, nós estamos pedindo para gastar nos nossos deleites, né? Oh, meu Deus, Senhor, como Pai bondoso que Ele diz, Ele não sabe o que está pedindo. Ele não sabe o que está pedindo. Irmãos, nós percebemos rapidamente quando pedimos algo a Deus, Ele não nos dá. Percebemos. Eu pedi, Senhor, essa bênção que eu quero, me dá. Quando passa do prazo que nós estipulamos na nossa mente e a coisa não aconteceu, nós percebemos. Agora você já imaginou quantas coisas você não pediu, Deus te dá? Você já parou para pensar quantas coisas, irmãos? Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu levantei hoje, eu já orei algumas vezes, mas em nenhuma das minhas orações eu pedi para Deus, Deus, me deixa respirar. E Deus me deu. E ai de mim se Deus não tivesse me dado. Porque Deus está o tempo todo, irmãos, olhando para a minha necessidade, mas a minha real necessidade. E Ele tem compromisso de suprir essa necessidade real. E Deus vai organizando a nossa lista de prioridades. Meus irmãos, tem horas que nós colocamos algumas coisas para o Senhor, e aquilo que é mais importante, ou nós colocamos lá embaixo, ou nem colocamos. Aí o Senhor diz, oh meu Deus, não sabe o que está pedindo. Aí Ele vai ajustando, vai organizando. E às vezes, como filho mimado, nós estamos reclamando, nós estamos chateados, nós não estamos dormindo direito, porque a minha bênção ainda não chegou. Misericórdia, irmãos. Deus é Deus abençoador. Deus é Deus que quer o melhor para os seus filhos. Deus é Deus que em momento algum, meu irmão, falta nas nossas vidas. Mas antes de dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. E é isso que Ele está fazendo com Jacó. Jacó não está entendendo. Irmãos, a bênção que eu quero geralmente é a bênção que enche os olhos do homem. Mas a bênção que é preciso é a bênção que traz honra para Deus. Que traz honra para Deus. Quando você olha o texto está dizendo, porém, Raquel era formosa de porte de semblante. E Jacó está correndo atrás daquela bênção que enchia os olhos não só dele, mas eu imagino de todos os homens da região. Olhava e ele estava ali porque aquilo ali era bom para os olhos, porque aquilo ali era bom para o ego, porque aquilo ali era bom para a vaidade, porque aquilo ali, irmãos, sabe, preenchia os desejos da carne. Às vezes nós estamos correndo atrás disso porque enche os nossos olhos. Quando você vai olhar o significado do nome Raquel, que era formosa e linda, o nome Raquel significa ovelha.
E ovelha naquela época significava prosperidade, era um animal que fornecia carne, que fornecia lã, que fornecia o leite, sabe? Ter ovelha significava ter uma vida próspera. Olha só, quando você vai observar o nome Lia, um dos significados desse nome é fadiga. Quem é que quer correr atrás de fadiga? De trabalho. Quem é que quer correr atrás? E a gente quer, irmão, é a bênção, é a prosperidade, sabe? Olha só, tem horas, irmãos, que nós estamos assim, nós queremos a prosperidade, nós queremos ver a nossa casa cheia, o nosso celeiro cheio, o nosso armário cheio. Nós, irmãos, corremos atrás de eventos que fala de bênção, de prosperidade. E tem horas que o Senhor está dizendo, meu filho, eu vou abrir a porta, meu filho vai trabalhar. E o trabalho é a melhor bênção que Deus pode trazer naquele momento, irmãos. Mas o problema é que aquilo não enche os nossos olhos, não enche os nossos olhos. Mas Deus está abrindo uma porta para você honrá-lo. Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. A bênção que eu quero, meu irmão, geralmente ela é estéril. Mas a bênção que eu preciso, que Deus tem para mim, é uma bênção que frutifica, é uma bênção que gera. Quando você olha o versículo 31 desse texto, o texto diz, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, quando ele descobre que ele está do lado de Lia, diz que há um desprezo no coração de Jacó por aquela mulher. Não, essa não é a bênção que eu quero. E agora, irmãos, ele não quer. Não, eu quero aquela bênção ali, essa aqui eu não quero. O texto diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, que é a bênção que ele correu atrás, que ele queria porque queria, o texto diz que ela era estéril. Olha só isso aqui, irmãos. E eu quero mostrar uma coisa mais interessante no texto. Vamos traduzir aqui o verbo ver, né? O texto diz quando o Senhor viu. Na nossa linguagem, no nosso português, ver é enxergar. Isso aqui é bem claro para nós, né? Ver é enxergar. Só que quando você vai para o hebraico, o sentido original aqui é sentir. Sentir. Então eu vou ler esse versículo outra vez com o sentido mais próximo do original. Quando o Senhor viu, quando o Senhor sentiu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filho. Raquel, porém, era estéril. Sabe o que significa isso? Toda vez que Jacó olhava para aquela moça com desprezo, com repulsa, Deus sentia. Deus sentia a humilhação que ela sentia. Deus sentia o desprezo que ela sentia. Sabe, irmãos, nós temos que atentar muito para isso. Toda vez que ela era rebaixada, o Senhor sentia. Eu quero dizer uma coisa muito séria para os irmãos nessa noite. Muito cuidado ao sair por aí falando de servo de Deus. Deus sente as nossas dores. E às vezes nós estamos lá, sabe, irmãos, detonando. E diz que aquela moça, ela era humilhada. E todas as vezes que era feito isso, Deus sentia. E Deus vem, irmãos, e honra. E diz que Deus abre a madre, abre o ventre. E Lia começa a gerar filhos. Porém, a bênção que ele correu atrás, que ele queria tanto, ela era estéril. Ela era estéril. Lia, na vida de Jacó, representa a bênção que gera, mas ele quer uma bênção chamada Raquel. Só que, biblicamente, essa bênção é estéril.
Irmãos, muitas vezes nós estamos achando que o melhor para as nossas vidas, nós estamos correndo atrás de algo que é seco, que é oco, que não tem vida. Entenda uma coisa, quando Deus me abençoa, quando Deus te abençoa, o propósito de Deus é que aquela bênção, ela venha para você, mas ela não fique restrita a você. Deus quer que aquela bênção se derrame sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amigos. Ele tem bênção que frutifica. Aleluia. Deus está dizendo que o que Ele tem para você não é algo que se esgota num sentimento egoísta. Às vezes, irmãos, nós olhamos tanto para o meu querer, para a minha necessidade. Deus está olhando para o teu querer, para a tua necessidade, mas está olhando para a tua casa. Deus está olhando para aqueles que vivem em volta de você. Deus está olhando para aqueles que através de você podem ser abençoados. Irmãos, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu demorei a entender isso. Quando Deus começou a me incomodar pelo ministério pastoral, eu tinha tanto sonho, eu tinha tanto projeto, que mas não é essa bênção que eu quero. Não. Eu queria outras coisas. Eu queria conquistar outras coisas. E eu comecei a travar uma queda de braço com o Senhor. É como se eu estivesse dizendo: Deus está errado, o Senhor não sabe de fato o que eu quero. E Deus estava olhando para o que eu precisava. Porque a bênção que Ele tinha era uma bênção frutífera. Eu vou te abençoar, e através de você tantas pessoas serão abençoadas. Irmãos, hoje eu olho para as possibilidades que Deus me deu de estar pregando a palavra, apacentando o rebanho. Eu vejo tantas vidas mudadas. Eu digo: Senhor, eu não entendo nada de vida. O Senhor sabe o que é melhor. E eu achando que entendia, que tinha condições de fazer uma escolha melhor para a minha vida do que a escolha que Deus tinha. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite uma bênção que gera, uma bênção que frutifica, uma bênção que vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre os teus colegas de trabalho. Seja tu essa bênção. Eu quero mostrar mais uma coisa para os irmãos. Capítulo 35, versículo 19. Jacó durante algum tempo conviveu com aquelas duas mulheres. Mas no versículo 19 diz assim: Raquel morreu, e Raquel representa a bênção que eu quero. Raquel morreu e foi sepultada juntamente do caminho de Efrata, que é Belém. Aqui nesse capítulo, a bênção que ele tanto correu atrás, aquilo que ele tanto queria, que ele tanto sonhou, que ele se entregou de uma maneira tão intensa, Raquel morre. Aí você vai folheando os capítulos de Gênesis para tentar encontrar o momento em que Lia morre. E você vai passando o capítulo 36, o capítulo 37, o 38. Olha, Raquel morre no capítulo 35. E você, irmão, parece que vai estar acabando o livro de Gênesis. Lia só morre no capítulo 49. Ou seja, depois que Raquel, a bênção que ele tanto queria, morreu, se acabou, a outra continuou com ele durante muitos e muitos anos, acompanhando, fazendo parte da vida dele, até quando ele estava bem velho. E eu aprendo aqui que a bênção que eu quero, ela fica pela metade do caminho. E a bênção que Deus tem para mim, essa é que me acompanha. Aleluia, essa é que me acompanha. Glória a Deus. Deus não quer te dar algo hoje para que amanhã se acabe e fique pelo meio do caminho. Não, o que Deus tem para você é algo, irmãos, que vai te acompanhar, que vai estar com você, algo que vai fazer parte da tua vida e vai continuamente estar te sustentando.
Por isso que nessa noite o Espírito Santo fale ao teu coração. E você procure a cada dia saber, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, organiza a minha agenda. Senhor, se há algo naquilo que eu estou te pedindo que está fora do tempo, que está fora da ordem, que está fora do lugar, que é algo egoísta, que é algo que é vazio, que é algo que não gera, Deus, muda e faça na minha vida conforme a tua vontade. Porque o que nós, irmãos, devemos buscar é aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem para você a bênção que você precisa. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Então aplauda o Senhor. E vamos ficar em pé.